Boa noite, pessoal, bem-vindos ao canal Sob Pressão. Hoje nós vamos aprender sobre o potencial de membrana. Prepara o café, aguarda a vinheta e vem com a gente. Vambora! O conceito de meio interno. O meio interno refere-se ao fluido entre as células, chamado líquido intersticial. Organismos vivos preservam o meio interno distinto, apesar das alterações no meio externo. Este líquido é transportado pelo sistema circulatório. É composto basicamente de dois elementos íons, sódio, cloreto e bicarbonato. Nutrientes são oxigênio, glicose, ácidos graxos e aminoácidos. Homeostase é a capacidade que o corpo possui de manter relativamente constantes seu meio interno, ou seja, uma condição no qual o meio interno do corpo permanece dentro de certos limites fisiológicos. Como saber se uma pessoa está ou não em homeostase? Observações em várias etapas até definir o que são valores normais e utilização de valores obtidos em estudo. Toda célula é carregada negativamente em seu interior, e a diferença de voltagem intracelular e extracelular é chamada de potencial de membrana. Tal potencial é estabelecido pelo potencial de difusão de sódio e potássio, pela permeabilidade da membrana e pela natureza eletrogênica da bomba de sódio e potássio. Os potenciais de difusão ocorrem pela existência de duas forças, força química e força elétrica. A força química é a diferença na concentração de substâncias e íons, que vão do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. No caso do sódio e do potássio, sabemos que o meio mais concentrado do sódio é extracelular, então tem tendência química a entrar na célula, enquanto o potássio tem tendência química a sair da célula. A força elétrica leva em consideração a atração entre cargas opostas e a repulsão entre cargas iguais. Por força química, o potássio sai da célula, meio mais concentrado para o meio extracelular menos concentrado, deixando a célula negativa. Entra em ação a força elétrica, que diminui o fluxo de potássio carga positiva. Ainda assim, a força química sobrepõe a força elétrica, então os íons continuam saindo. Toda célula em repouso negativo, veremos agora os motivos dessa negatividade. Primeiro, a célula tem pouca permeabilidade ao íon sódio, devido à pequena quantidade de canais para esse íon, que dificultam a entrada dessas cargas positivas. Em contrapartida, a célula é até 100 vezes mais permeável do íon potássio, fazendo com que esses íons positivos sejam externalizados. Além disso, a bomba de sódio e potássio é eletrogênica, ou seja, produz eletronegatividade e na parte interna eletropositividade, na parte externa da membrana. Por último, as proteínas intracelulares são carregadas negativamente e isso ajuda a manter o meio intracelular com uma carga negativa. Os canais se diferem em relação ao seu fechamento. Os canais que ficam permanentemente abertos, permitindo o fluxo constante de íons, são chamados de canais de repouso ou vazamento. Existem muitos canais de vazamento para os íons potássio e poucos para íon sódio. Os canais de vazamento são estreitos, o que permite a passagem de pouca quantidade de moléculas. Já os canais que dependem de estímulos elétricos ou químicos para sua abertura são chamados de canais regulados. Os canais de sódio e potássio são do tipo regulado dependendo de voltagem. Isso significa que é necessária uma mudança no potencial da membrana para que ele se abra. Essa mudança de potencial é gerada por estímulo. Durante a despolarização da membrana, abre-se os canais de sódio e esse íon entra livremente. Quando a voltagem aumenta o suficiente, abre-se os canais de potássio e lentamente esse íon começa a sair. A bomba de sódio e potássio funciona da seguinte maneira: 3 íons sódio se ligam à proteína transportadora na face interna da membrana, enquanto 2 íons potássio se ligam na mesma proteína pela face externa. A proteína, a TPase,
ou seja, a quebra de ligação fosfato de alta energia muda a sua conformação e transporta os íons através da membrana. Como a quantidade de cargas positivas que saem não é a mesma das cargas positivas que entram, a célula fica com déficit de cargas positivas no meio interno. Por isso, disse que a bomba de sódio e potássio é eletrogênica. Vamos falar agora da despolarização, repolarização e hiperpolarização. Etapa 1. Abertura dos canais de sódio quimiodependentes. Elevação gradual do potencial de membrana até alcançar o limiar. Etapa 2. Acontece a abertura de canais de sódio voltagem independente. Entrada maciça de sódio na célula levando a despolarização. Etapa 3. Ocorre fechamento dos canais de sódio voltagem independentes. Etapa 4. Abertura do canal de potássio. Etapa 5. Acionamento da bomba de sódio potássio ATPase. Etapa 6. Acontece a hiperpolarização, interrupção da atividade de bomba de sódio potássio ATPase. Etapa 7. Acontece o fechamento do canal de potássio. A célula encontra-se em repouso. O meio interno está mais negativo e o externo mais positivo. Há um impulso elétrico que abre o canal sódio quimiodependentes, fazendo com que atinja o limiar. O canal sódio voltagem dependente é aberto, fazendo com que haja despolarização. Quando chega no limite, fecha-se o canal de sódio voltagem dependente e abre o canal de potássio voltagem dependente e aciona a bomba de sódio potássio ATPase e começa a quebrar energia para fazer o equilíbrio. Na hiperpolarização, fecha-se o canal potássio voltagem dependente e a bomba de sódio potássio. Despolarização, repolarização e hiperpolarização. Junto, equação de Nernst. Despolarização, a entrada de sódio e o meio intracelular fica positivo. Repolarização, a saída de potássio e o meio intracelular fica neutro. Hiperpolarização, há muita saída de potássio, fazendo com que o meio extracelular fique mais positivo e o meio intracelular fique negativo, gerando assim equilíbrio. E aí, gostaram? Espero que o café não tenha se esfriado. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal e até a próxima!